filho estuda, faz exercícios, assiste a aulas, mas continua tendo dificuldade em língua portuguesa, em interpretação de texto e a organização das ideias na produção textual, talvez o problema não esteja na falta de esforço. Talvez seja no método de ensino. Talvez ele esteja precisando de um ensino que olhe especificamente para a dificuldade dele e não apenas para o conteúdo. Em língua portuguesa, uma dificuldade pode aparecer de muitas formas. O aluno pode não compreender bem a gramática, pode ter dificuldades com morfologia, com sintaxe, a organização das orações, sem entender como as palavras e as estruturas das frases constroem um sentido conjunto para uma produção textual. Pode conhecer as regras, mas não conseguir perceber os efeitos de sentido, ou seja, ter dificuldades de empregar aquilo que ele aprendeu dentro do texto, no campo semântico, no campo de sentido. E muitas vezes tudo aparece refletido em uma dificuldade ainda maior, que é a interpretação e a produção textual. E é aqui que entra uma questão fundamental. Nem todos aprendem da mesma maneira. Dois estudantes podem errar a mesma questão numa prova, mas por motivos completamente diferentes. Um pode não conhecer o conceito gramatical, por exemplo. Outro pode conhecer o conceito, mas não sabe aplicá-lo àquela interpretação. Ainda um terceiro pode compreender a regra, mas ter dificuldade para interpretar o comando da questão. Por isso, simplesmente oferecer mais exercícios de forma acelerada quase sempre não resolve. É nesse momento que entra a educação afetiva. Acompanhar o aluno também significa escutá-lo, observar suas dificuldades, suas aflições, seus medos, suas angústias e reconhecer os seus avanços em forma de elogios também. Porque aprender não é apenas acumular conteúdos, é também desenvolver confiança para perguntar, errar, tentar novamente e perceber: eu sou capaz de aprender de uma forma ou de outra. E falar em educação afetiva também é falar em equidade. Equidade não significa oferecer exatamente a mesma coisa para todos. Significa oferecer a cada aluno aquilo de que ele precisa para avançar no conhecimento. Se um estudante precisa de uma aula específica de sintaxe, por exemplo, trabalhamos a sintaxe. Se outro precisa fortalecer a interpretação, com a leitura, trabalhamos exatamente nesse foco específico. Se o outro precisa retomar conceitos da morfologia antes de avançar na produção textual para saber empregar as classes de palavras em um texto, voltamos a esse ponto necessário. O objetivo não é nivelar os alunos à força, é criar caminhos para que cada um consiga avançar. Por isso, um bom reforço de língua portuguesa não deve ser simplesmente uma repetição da aula da escola. É preciso investigar onde está a dificuldade, por que esse aluno está errando, o que o impede de avançar, que tipo de explicação ele consegue compreender melhor, para que assim criemos mecanismos para que ele avance. E principalmente, qual é o próximo passo que ele precisa dar com relação ao conhecimento? Às vezes, conhecimento de mundo nem precisa ser um conhecimento específico em língua portuguesa, mas sempre partindo das necessidades reais daquele estudante. Porque uma criança, um adolescente que escuta constantemente: você não sabe português, você sempre erra as questões na prova, você não sabe interpretar textos, pode começar a acreditar que ele realmente não é capaz. Mas quando alguém olha para ele e diz: eu entendi onde está a sua dificuldade, vamos encontrar um outro caminho para aprendermos juntos, a relação com a aprendizagem pode começar a mudar. Reforço não é fazer o aluno repetir aquilo que já não conseguiu compreender no colégio. Reforço é identificar a dificuldade, acolher o aluno e construir uma estratégia para que ele consiga avançar em seu aprendizado e a sua cognição. É conteúdo, mas também é escuta e afetividade. É técnica, mas também é um vínculo que você tem com aquele ser humano. É acompanhamento, mas também é gerar confiança para que aquele aluno consiga enfrentar as dificuldades. Porque ensinar com equidade é entender que cada aluno precisa de um caminho e não necessariamente do mesmo caminho. Se seu filho está estudando português, mas sente que não consegue avançar, talvez ele não precise de mais conteúdo e mais exercícios e mais propostas de redação. Talvez ele precise de um acompanhamento que compreenda como ele aprende, quais são as verdadeiras, as reais necessidades dele.